Olá, todos e todes. Eu quero fazer a leitura de dois artigos científicos que tratam do desenvolvimento da ciência junto com vocês. Mas antes eu preciso contextualizar o surgimento da ciência moderna, e para isso preparei uma apresentação. O Renascimento é o contexto histórico, que é aquele período de transição entre a Idade Média, o final da Idade Média, e o início da Idade Moderna. Renascimento ou Renascença é o nome dado ao movimento de reforma artística, literária e científica, que teve origem no século XIV, na Itália, e se espalhou para o resto da Europa, estando em vigor até o século XVI. Esta palavra também significa o ato de renascer e pode ser sinônimo de reformulação. De acordo com alguns autores, foi um movimento de ruptura que surgiu em oposição à, abre aspas, escuridão cultural e intelectual, fecha aspas, verificada na Idade Média. Houve, durante o período, o surgimento do humanismo, que substituiu o teocentrismo pelo antropocentrismo. Ele abriu caminho para o desenvolvimento de vários estilos artísticos e correntes filosóficas. Alguns se desenvolveram em concordância com o Renascimento, enquanto outros se definiram pela distanciação. As principais causas foram as cruzadas, que geraram a ampliação das rotas comerciais, a ampliação do comércio, que possibilitou o acúmulo de riquezas pelos burgueses, o mecenato, que protegia e ajudava financeiramente os artistas e intelectuais, o classicismo, que aumentou o interesse no conhecimento e nos textos clássicos da Grécia e Roma antigas, e a invenção da imprensa, que revolucionou a disseminação do conhecimento. As principais características são o classicismo, que é a valorização da cultura clássica greco-romana, o racionalismo, que diz que a razão era o único caminho para se chegar ao conhecimento e tudo poderia ser explicado pela razão e pela ciência, o experimentalismo, que todo conhecimento deveria ser demonstrado através da experiência científica, o individualismo, que é a valorização do indivíduo e de sua autonomia em detrimento do coletivo, e o antropocentrismo, que colocava o homem como suprema criação de Deus e como o centro do universo. Então Deus deixa de ser o centro do universo, passa a ser o homem. Renascimento comercial foi a expansão do comércio a partir das feiras livres, que gerou o crescimento dos burgos e fez o sistema autossuficiente feudal, baseado nas trocas, que eram chamadas de escambo, ser substituído pelas relações comerciais, que era a venda de produtos. Essas relações foram fortalecidas pelo desenvolvimento das cidades e do sistema econômico, que foi o surgimento da moeda e dos bancos, na medida em que ampliaram as fontes de renda e as relações de produção. Então, o caráter agrário e estamental do feudalismo deu lugar à urbanização e à estrutura de classes, gerando o renascimento urbano. Sobre os burgos. A palavra burgo tem origem no latim, burgus, que significa fortaleza ou castelo. É um termo que se refere a um assentamento ou vila fortificada, geralmente localizado próximo a um castelo ou fortaleza. Esses burgos surgiram durante a Idade Média como parte do sistema feudal e eram centros de comércio e atividades econômicas. Os burgos eram cercados por muralhas para proteção contra invasões e ataques, e muitas vezes tinham um mercado central e uma igreja. E aqui tem uma imagem de um burgo para vocês. Aqui. Seria essa parte aqui de dentro. Renascimento cultural. No âmbito da arte, o Renascimento significou a criação de novos gêneros de pintura e escultura para dar resposta ao novo gosto da sociedade da época. A filosofia e a literatura também foram fortemente marcadas por vertentes humanistas que colocaram o homem em destaque em todas as áreas. Aqui tem uma imagem do homem vitruviano, que é uma obra de Leonardo da Vinci. Revolução científica trata-se das importantes descobertas científicas do período, sobretudo nas áreas da astronomia, da física, da medicina, da matemática e da geografia. Aqui temos o Nicolau Copérnico, que era um cientista da época. Uma das descobertas da época foi feita pelo polonês Nicolau Copérnico, ao contestar a teoria geocêntrica, que dizia que a Terra estava no centro do universo. Ao afirmar que a Terra não é o centro do universo, mas que simplesmente é um planeta que gira em torno do Sol. E essa ideia que ele propagou é o chamado heliocentrismo. O Sol está no centro. Galileu Galilei também se destacou como um importante cientista da época ao descobrir os anéis de Saturno, as manchas solares e os satélites de Júpiter. Porém, foi perseguido e ameaçado pela Igreja, sendo obrigado a negar publicamente suas descobertas. 2. Os tipos de raciocínio, indução e dedução. Raciocínios dedutivos partem de fatos gerais para estabelecerem conclusões sobre objetos particulares. Raciocínios indutivos partem de fatos particulares para estabelecerem generalizações. Escrevi errado aqui. Generalizações. E os silogismos? Silogismos
são estruturas básicas de argumentos dedutivos desenvolvidos pela lógica aristotélica no livro 3 do Organon, Analytica Priora. E aqui tem uma foto do Organon, está escrito Organon aqui, não dá para marcar. Organon toi Aristoteles. Enfim, a estrutura de um silogismo é assim: todo A é B, C é A, logo C é B. E aqui está um exemplo: todo homem, homem A, é mortal. Mortal seria o B. Sócrates, que seria o C, é homem, ou seja, o C é A. Logo, Sócrates é mortal, né? O C é B, que era mortal. Enfim, na verdade, essa é a premissa geral, todo homem é mortal. Essa é a premissa menor, Sócrates é homem. E a conclusão, Sócrates é mortal, na verdade é uma derivação da premissa maior. 3. O método científico, ciência moderna. Aqui vamos falar dos teóricos do método. Primeiro, Galileu Galilei desenvolveu o método experimental, ele foi o teórico do método experimental, que era empírico, ou seja, partia de observação para a experimentação e a constatação, que era a formulação das hipóteses. Ele pretendia um distanciamento entre objeto e observador, investigava a natureza não humana, que seria o objeto das chamadas ciências naturais, e tinha preocupações quantitativas, né? Então ele trabalhava com quantidades, não com qualidades. Francis Bacon, ele vai criticar a dedução lá do Aristóteles. E ele vai propor o método indutivo, que é aquele raciocínio inverso, que parte do particular para fazer as generalizações. Então ele critica os silogismos, onde, no seu livro Novo Organum, que é escrito assim em latim, Novo Organum. Por quê? Porque o Aristóteles publicou o Organum, então ele fez uma renovação, né, uma releitura, que seria um Novo Organum. Também era um método empírico, que partia de observação para experimentação e constatação. Em terceiro, né, o que é considerado o consolidador do método científico é o René Descartes, que era um francês, e propôs um método dedutivo, novamente, né, a dedução. Ele era um racionalista, seu método não era mais empírico, mas sim racionalista, e ele publicou as suas ideias no seu livro O Discurso do Método, que está aqui uma imagem para vocês. Esse discurso do método falava de 4 etapas, que eram evidência, análise, síntese e enumeração. Essa parte aqui eu não vou explicar, porque demandaria um pouco mais de tempo, e aí vocês podem pesquisar, é só pegar o discurso do método, tem PDF na internet. E é daqui que sai aquela famosa frase dele, o cogito cartesiano, penso, logo existo, cogito ergo sum. Quando ele faz a dúvida hiperbólica, ele duvida de tudo, mas ele chega à conclusão de que, pelo menos, de uma coisa ele não pode duvidar. Se ele duvida, existe um sujeito da dúvida, né? Se alguém duvida, existe esse alguém que duvida. Logo, se eu penso, se eu duvido, eu existo. E acabou a apresentação, agora vamos para os artigos. O primeiro que eu vou ler vai ser esse daqui, Evolução Histórica do Método Científico, Desafios e Paradigmas para o Século XXI, mas eu não vou ler inteiro, eu vou começar da página 3. O senso comum, aliado à explicação religiosa e o conhecimento filosófico, foi o que orientou até o século XV, ou seja, até o final da Idade Média, as investigações do homem acerca do universo. Só a partir do século XVI, que aqui já é o Renascimento, foi que se desenvolveu o método científico, cabendo a Galileu dar um tratamento teórico para o assunto, através do método experimental. Para esse cientista, as ciências não tinham como principal foco de preocupações a qualidade, mas as relações quantitativas. Segundo Chizotti, não sei como se lê isso aqui, nessa concepção, não existe relação entre os sujeitos que observam e o objeto observado. Os fatos ou dados são frutos da observação, da experiência e da constatação, e devem ser transformados em quantidades. Foi aquele distanciamento que eu falei, que é uma certa pretensão de neutralidade, querendo ou não. Francis Bacon, contemporâneo de Galileu, em sua obra Novum Organum, critica Aristóteles, alegando que o processo de abstração e o silogismo não propiciavam um conhecimento completo do universo. Para Bacon, a descoberta dos fatos verdadeiros dependia da observação e da experimentação dos fenômenos guiados pelo raciocínio indutivo. Então ele era contra um raciocínio puramente racional, né? Raciocínio racional é meio... esqueci o nome agora. Mas enfim, redundante. Então, dependia da observação e da experimentação dos fenômenos. Por isso que ele era um empirista.
Desse modo, foi Francis Bacon o sistematizador do método indutivo. Não obstante, esse método recebeu inúmeras críticas, com alegações de que o mesmo continha falhas por não dar suficiente importância à hipótese, como vimos em Russell, que é um epistemólogo, depois vocês deem uma olhadinha. Bacon esperava que a simples disposição ordenada dos dados tornaria óbvia a hipótese correta, mas isto raramente se dá. Regra geral, a elaboração da hipótese é a parte mais difícil da obra científica. Em relação a isso, pelo que eu entendi, Bacon pensava que só em dispor as etapas corretas e os dados ordenadamente te levaria à conclusão correta, mas o que Russell está propondo é que elaborar a hipótese e chegar a uma conclusão é a parte mais difícil, não é tão óbvio assim. Em seguida, Isaac Newton utilizou em sua obra Principia, ou Principia, a indução proposta por Galileu e Kepler. Então, o Newton ele retornou aquele raciocínio indutivo que Galileu utilizava e que Bacon sistematizou. E chegou à lei da gravitação universal. Então, ele aplicou o método e funcionou. Foi, sem dúvida, um marco significativo para a ciência, pois, através da utilização de um método proposto, um cientista obtém respostas em outro objeto de estudo. Replicabilidade ou reprodutibilidade. Ao lado de Galileu e Bacon, surge Descartes, que está escrito errado, tem um S no final, Descartes, que, em sua obra Discurso sobre o Método, afasta-se dos processos indutivos e cria o método dedutivo. Para ele, chegava-se à certeza através da razão, como princípio absoluto do conhecimento humano. É o racionalismo que eu falei para vocês. E então, postula 4 regras: evidência, análise, síntese e enumeração. Não resta dúvida de que a incongruência foi a marca de Descartes, pois havia incoerência entre o que aprendeu na escolástica e o que desenvolveu com suas ideias e que podem ser resumidas na sua máxima: penso, logo existo. Porque a escolástica era uma filosofia do período da Idade Média da Igreja Católica, né? E o maior nome, digamos assim, é o Tomás de Aquino. E ele se baseava nos escritos de Aristóteles, né? Que propôs o quê? O silogismo, que era um raciocínio dedutivo, e que foi utilizado de forma materialista, né? O Aristóteles ele pendia mais para o empirismo. Já o Descartes, ele era um racionalista, por isso que está dizendo que foi incoerente com o que ele aprendeu, porque ele era um racionalista. Cadê o negocinho? Achei. Aqui vai falar um pouco de dialética, que eu não coloquei no slide, porque eu não sinto que eu possa explicar, é muito complexo. Mas eu vou ler aqui. O conceito de dialética, na Grécia Antiga, era equivalente ao de diálogo. Então, quando se falava de dialética, estamos falando de diálogo. E por volta de 540 a 480 a.C., Heráclito dá-lhe a conotação de mudança. Então, Heráclito pegou o termo e deu uma outra significação, fazendo com que fosse sinônimo de mudança, argumentando que, por meio do conflito, tudo se alterava. Então, tinha aquela questão do ser e do não ser, que conflitavam e faziam com que as coisas se transformassem constantemente. Mas foi Aristóteles, de 384 a 322 a.C., quem reintroduziu princípios dialéticos nas explicações. Defendeu a ideia de que nada impede algo que é de transformar-se no que não é, desde que o ser e o não ser não estejam presentes no mesmo tempo. Então, aqui, de certo modo, ele resolve a questão da não contradição, do princípio da não contradição, né, que é um princípio lógico. Como algo pode ser e não ser ao mesmo tempo? Né? Não pode, segundo a lógica aristotélica. Mas o que o Aristóteles está dizendo aqui é que algo que é pode se transformar naquilo que não é. Então, uma coisa pode ser X e amanhã ser Y, desde que não seja X e Y ao mesmo tempo, desde que não seja ser e não ser ao mesmo tempo. Mas desde Aristóteles até o Renascimento, a dialética permanece num segundo plano em relação à metafísica. Porém, no século XVI, com Montaigne, e no século XVIII, com Diderot, o pensamento dialético recebeu reforços até atingir o apogeu com Hegel, antes de sua transformação por Marx. Eita, que eu pulei a página. Vimos em Allende que Aristóteles distingue a dialética da analítica, enquanto que esta, a dialética, tem por objetivo a demonstração, ou seja, a dedução, que parte de premissas verdadeiras. A dialética tem por objeto os raciocínios que se referem a opiniões prováveis.
enquanto que, para Hegel, é a aplicação científica da conformidade a leis inerente à natureza do pensamento. Entendi? Nada. Então, eu vou só terminar de ler aqui a parte da dialética hegeliana. Enfim, já a dialética marxista não se refere ao processo da ideia, né, do Zeitgeist, que é o espírito do tempo, que era um motor da natureza, da história de tudo para Hegel. Mas sim à própria realidade, né, que no caso é a matéria, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E o uso da dialética permite compreender o fenômeno das mudanças históricas e das mudanças naturais, regidas pelas três grandes leis da dialética: lei da negação, lei da passagem da quantidade para a qualidade e lei da coincidência dos opostos. Isso daqui vocês podem encontrar em Friedrich Engels. Vocês pegam um texto do Engels sobre dialética e vocês vão aprender. Em suma, a dialética valoriza a contradição dinâmica do fato observado e a atividade criadora do sujeito que observa, as posições contraditórias entre o todo e a parte e os vínculos do saber e do agir com a vida social dos homens. Diante do exposto, vimos que, na concepção de Moura, tem-se um método quando se segue um caminho para alcançar um certo fim proposto de antemão, ou seja, você tem um objetivo, você planeja um caminho e esse caminho é o método. Enquanto que metodologia é a investigação científica do método. Então, logia vem de logos, que pode ser razão, discurso ou estudo, né? Raciocínio também, dependendo da tradução, é um termo do grego. Então, a junção de método e logia seria a investigação científica do método, ou estudo do método. Vimos também que em Expósito considera que a indução e a dedução são direcionamentos do pensamento e propõe três métodos para a ciência. Então, para ele aqui, tanto a indução quanto a dedução são úteis e geralmente os cientistas atuais eles trabalham com ambos os tipos de raciocínios. E os métodos que ele propõe são o hipotético-dedutivo, que, salvo engano, foi desenvolvido pelo Karl Popper, quando ele fez uma crítica ao indutivo-dedutivo. O método hermenêutico, que trata da interpretação de textos, né, em relação ao seu contexto. E o método dialético, que é esse que a gente leu, que trata da dialética. Cabe, então, a cada pesquisador, dependendo do objeto e da natureza da pesquisa, selecionar o método de abordagem que julgar mais adequado para a sua investigação científica. Então, a depender do objetivo que a pessoa tem ou do objeto de estudo dela, ela vai utilizar-se de uma metodologia diferente, mas querendo ou não, o método é um só, que é o método científico.